Muito boa noite, 18 horas, a hora do Ângelus, a hora da oração-ação. Continuando nosso exercício de autoconhecimento. Autoconhecimento, ponto de convergência, como maravilhoso instrumento de mudança. Ciência, filosofia, religião, tudo nos aponta para o autoconhecimento. Fizemos uma série de conversas, de reflexões sobre a questão número 919A e 919 e 919A de O Livro dos Espíritos, onde a egrégora Espírito da Verdade nos aponta o autoconhecimento como fundamental para como meio prático mais eficaz de melhorar nessa vida e resistir às más tentações. E na 919A, Santo Agostinho vem nos dar a sua receita, trazendo diversos pontos preciosos para as nossas experiências, para a nossa vivência no autoconhecimento. Foi muito interessante estudar e ainda as questões são comentadas por Kardec. Nós vamos agora fazer a primeira reflexão sobre o curto comentário de Kardec, reflexão que deve ainda abranger mais um encontro para a gente fechar esse ciclo. No comentário de hoje, Kardec nos fala assim: muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se de fato seguíssemos o conselho de Santo Agostinho e interrogássemos com mais frequência a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos darmos conta, simplesmente por não examinarmos com atenção a natureza e o porquê de nossos atos. Vejam só que reflexão oportuna, preciosa para nós que queremos mudança. Partamos de uma verdade muito consolidada em língua portuguesa que traz um ditado que diz assim: os incomodados é que se mudam. Realmente precisa haver uma energia de mudança para ela acontecer. A tendência que a física coloca é que há uma lei de inércia. Se uma coisa está parada, a tendência dela continuar parada. Se ela está em movimento, a tendência é ela continuar em movimento. Só se uma força agir sobre essa coisa é que ela passará da imobilidade ao movimento, ou passará do movimento à imobilidade. Qual é a força capaz de levar o ser humano à mudança? É preciso estar incomodado. É preciso nos incomodarmos com uma situação para investirmos na sua mudança. É preciso incomodarmos com uma tendência de comportamento, com uma linha de ação para que busquemos a nossa mudança. E aí surge a questão: o que é que nos incomoda? Claro que os seres humanos são muito variados. Claro que cada pessoa se incomoda com uma coisa, não há dúvida disso. Mas, em linhas gerais, o que podemos dizer sobre o que nos incomoda? Em linhas gerais, a dor. A dor traz o incômodo. É fugindo da dor que nós fazemos boa parte
do que fazemos, boa parte das nossas atitudes, das nossas iniciativas, são para fugir da dor. Mas não há apenas a fuga da dor como motor básico, como motivação do ser humano. Nós também nos atraímos, não apenas fugimos do mal, mas buscamos o bem. É da confluência desses dois estímulos, o estímulo de fugirmos do mal e de buscarmos o bem, que entenderemos todo o comportamento humano. Conhecida no estudo das migrações em geografia humana, que os migrantes buscavam sair de uma situação incômoda, mas também se sentiam atraídos por regiões, por realidades que eles entendiam como mais favoráveis. É por isso que pessoas saem de seus países, saem de suas regiões para ir para outras. Às vezes, principalmente pelos fatores de expulsão. Secas, guerras, terremotos, perseguições políticas, religiosas. Às vezes, principalmente por fatores de atração. Países que chegam até o imaginário de outras populações como países maravilhosos, onde tudo é fabuloso. Isso também mobiliza as pessoas. Para a nossa mudança interior, não há outra forma de estudarmos o que nos atrai. Quando Kardec comenta Santo Agostinho dizendo que muitas faltas nossas nos passam despercebidas, se de fato seguíssemos o conselho de Santo Agostinho e interrogássemos com mais frequência a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos darmos conta. Então, além da superação do erro, ou para a superação do erro, precisamos sofrer com a condição original, mas esse sofrimento não se dá necessariamente pela dor física, pela violência, pela tragédia pessoal ou coletiva. Nós também podemos exercitar, obter energia de mudança, incômodo, nos incomodarmos pela autoanálise, pelo autoconhecimento. Como ensina Agostinho, pelo questionamento constante de nossas próprias atitudes. Se, de fato, seguíssemos o conselho de Santo Agostinho e interrogássemos com mais frequência a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos darmos conta. E passando então a nos darmos conta das nossas falências, dos nossos equívocos, dos nossos erros, angariaríamos energia de mudança. Infelizmente, tendemos a fugir dos incômodos, a fugir da responsabilidade. Transferimos as causas dos nossos erros para outras pessoas, e é claro que isso não nos traz mudança. Assumindo a responsabilidade,
investigando nossos atos, nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações, muito podemos obter de incômodo. Podemos nos incomodar sem precisar sofrer pelos nossos padrões equivocados. Antes de sofrermos, antes da dor, podemos alcançar o incômodo necessário pelo autoconhecimento, pelo autoexame, pelo desafiar-se a si mesmo. Como Deus, a vida, Jesus, o sublime mestre, como a luz e o bem jamais desistem de nós, se não nos abrirmos por boa vontade, por autoconhecimento, seremos abertos por chacoalhões, por impactos, por dores. Cabe-nos então optar com a máxima consciência qual caminho queremos trilhar, e investigando cotidianamente, investigando todos os dias os nossos atos, nossos erros, a consciência do erro iria nos incomodar. E ainda mais se, aprendendo a nos questionar todos os dias, acabássemos nos questionando em todas as decisões. É um caminho maravilhoso, uma receita clara para avançarmos. A busca da autoconsciência pelo autoquestionamento cotidiano. Sem dúvida nos trará a percepção dos nossos erros, nos incomodará com a percepção dos nossos erros e com uma dose necessária, e isso é muito pessoal, muito individual, com uma dose necessária de incômodo, nos mobilizaríamos à mudança. Cabe-nos buscar esse ponto de saturação. As lendas orientais, as comparações com a natureza, muito comuns no Oriente, trazem um diálogo interessante sobre a mudança. Um mestre orienta seu discípulo que a mudança é como uma haste de bambu sob a neve. A neve se acumula na haste, se acumula nas folhas e vai pesando. Aquela neve vai pesando sobre o bambu e o bambu, a haste frágil, vai vergando. Há um momento em que a quantidade de neve é tão grande que chega a um ponto de saturação. E então ela cai e a haste volta à sua posição original. Todos nós temos um ponto de saturação muito individual nos diversos campos de mudança. Essa saturação pode vir, sem dúvida, pela dor, pela exaustão de sofrermos a consequência dos nossos erros. Mas pode também vir antes dessa dor, pela autoconsciência, pelo exame cotidiano, por inventariarmos todos os dias o que perdemos, a quantos prejudicamos, como poderíamos ter avançado muito mais sem causar incômodos nas pessoas se outro caminho tivéssemos trilhado. É preciosa a lição de Kardec. Um drogadito, um alcoólico, precisa de vexames,
Mas às vezes os vexames não são suficientes. Precisam da dor física, mas a dor física pode ainda não ser suficiente. Às vezes o ponto de saturação de um drogadito é o encontro com a morte, a overdose, a surra por traficantes ou por pessoas com quem eles têm dívidas e não pagam. Quanto cada um precisa sofrer? Qual é o ponto de saturação de cada um? Alguns de vocês lembrarão de pessoas que morreram sem mudar. Mas isso não quer dizer nada, o espírito é eterno e o vício continuará após a morte. Tudo que nós não mudarmos em vida continuará, permanecerá após a morte. E o sofrimento e a dor carreadas pelo vício também continuarão. O incômodo continuará e esse permanecerá sendo o nosso impulso para a mudança. Precisaremos sofrer mais? O quanto você precisa sofrer para mudar? Ninguém tem uma medida de dor, mas podemos adotar uma medida fundamental. A autoinvestigação, o autoquestionamento diário vai fazer com que essa saturação possa acontecer sem tanto sofrimento, apenas com o incômodo típico de quem se conhece, não gosta de algumas crenças, não gosta de algumas tendências e abre-se, então, pelo incômodo, mas sem a dor, sem a consequência física, sem o padecimento objetivo, apenas com o padecimento subjetivo da angústia, do incômodo. E assim conseguiremos mudar. Que o caminho suave do autoconhecimento nos mobilize já, para que amanhã ou depois só sobre a pedagogia divina trazer chacoalhões maiores, impactos mais profundos, dores mais violentas. Que assim não seja, que nos abramos agora, o quanto antes, para nosso autoexame e promovamos a nossa mudança, encontrando a saturação, cansados não dos outros, não da vida, não de Deus, mas cansados de nós mesmos, assumindo a responsabilidade pelas nossas dores, nos cansaremos do homem velho e nos abriremos para o homem novo. Que essa trajetória seja assumida por cada um de nós e que nós consigamos agora transbordar essa boa vontade, essa disponibilidade, essa abertura ao novo pelo autoconhecimento. Conheçamo-nos em nossas luzes e nossas sombras e surgirá dentro de nós uma energia de afastamento em relação às dores, às sombras, e de conquista, de avanço em direção à luz. Autoconhecimento, autoquestionamento, automudança. Não existe outro caminho consistente, coerente de evolução espiritual. Que assim seja, que cada um de vocês se mobilize com esse caminho que é ponto de convergência da psicologia, da filosofia de Sócrates, da doutrina de Jesus
do ensinamento dos Espíritos e de muitas mais linhas de pensamento. Um grande abraço, um prazer enorme estarmos juntos, paz e bem para você também. Até a próxima!